A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Acalme seu coração que Deus está fazendo uma grande justiça. A justiça que está vindo vai ser a justiça. Você vai se deparar com um agir de Deus muito grande. Então acalme seu coração porque Deus ele é um Deus fiel àqueles que o servem. E não tem motivo para você ficar desesperado achando que você está esquecido numa história de muita injustiça. Pelo contrário. Deus está cuidando de tudo, Deus sempre trabalhou a teu favor. Ele deu uma palavra no livro de Gênesis, no capítulo 45, no versículo 2, que a palavra vai falar o seguinte para você. Entretanto, ele chorou tão alto que todos os egípcios o ouviram, e a notícia chegou rapidamente até o palácio do faraó. José declarou a seus irmãos, eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não conseguiram pronunciar a resposta, pois estavam por demais conturbados e perplexos ao revê-lo. Então disse José a seus irmãos, aproximai-vos de mim. E eles se aproximaram, e esclareceu, eu sou José, vosso irmão, que vendestes para o Egito. Aqui, irmãos, conta a história de José. José foi vendido pelos irmãos, todos os outros irmãos queriam matá-lo, o único que não queria matar era Rúben. Através do coração de Rúben, Deus dá esse livramento para José, coloca na mão de alguns mercadores e ele acaba caindo no Egito. Aí existe todo um processo no Egito, dentro de um sonho que Faraó tem, que ele fica num processo de 13 anos, vivendo como escravo, e depois Deus começa a exaltá-lo dentro da sociedade egípcia. Então ele começa a decifrar o sonho desse Faraó, que ninguém conseguiu, todos os feiticeiros que existiam naquela época, os adivinhos, né, os médiuns que tinham naquela época não conseguiram decifrar. E Deus capacita José, e José fala, olha, 7 anos de seca, 7 anos de muita fartura. Então são 7 anos de vacas magras, 7 anos de vacas gordas. Então ele chega em um processo que ele começa a administrar tudo aquilo ali. E Faraó percebe que realmente o Deus que ele serve é um Deus poderoso, um Deus vivo. E ali ele começa a se exaltar e ele fica irreconhecível. Diante desse processo de 7 anos de vacas magras, não era só para o Egito que ia acontecer isso, ia acontecer para todos os povos ao redor. Era no mundo inteiro, vamos dizer assim. Então, Jacó, com a tribo dele, começou a passar dificuldade, porque estava seco o solo, não tinha como. Então era um processo difícil, não tinha como plantar. Daí eles resolvem ir para o Egito, porque escuta falar que lá tem comida, que lá tem como negociar, e ele vai com o dinheiro que ele tinha, com a condição que ele tinha, que ele era próspero, né? Que Deus prospera o seu povo. Então ele vai para fazer essa compra. E não fica em uma compra só. Ele vai a primeira vez, depois ele vai a segunda, e José começa a fazer algumas exigências, porque a primeira vez que eles foram não levaram Benjamim, que era o irmão de José, que era filho de Jacó, irmão de José, da mesma mãe, porque os outros eram meio-irmãos, né? Jacó tinha várias esposas, então a mãe de Jacó era Raquel. E ele ele pergunta sobre o irmão mais novo, ele pergunta se tinha mais irmãos, e aí eles começam a conversar com José, porque não entendem que é José, eles não reconhecem. E ali eles começam a soltar que o irmão caçula não está ali. Então ele faz uma exigência, se caso vocês voltarem, que ele sabia que ia voltar, né? A comida ia acabar. Caso vocês voltarem, traga o irmão caçula. E aí na segunda vez eles levam Benjamim, aí ele pede para que Benjamim fique lá. Aí os irmãos questionam que ele já tinha perdido um filho, que se deixasse o irmão caçula, que era o filho da velhice, Jacó não ia suportar. E eles não percebem que é José. José monta um banquete, dá uma porção 5 vezes maior para o irmão, né? Aí eles comem, fazem toda aquela festa, se alimentam e tal. E chega um determinado momento que José vai lá e mostra para eles que ele era José. O que Deus está querendo falar para você através dessa palavra? Que não importa a quantidade do tempo, não importa a maldade ou o grau da maldade que fizeram com você, a lei do retorno, ela existe. A lei do retorno, ela acontece. Então, independente do grau da maldade que o outro fez, independente do que o outro aprontou com você, o quão te machucou, o quão te vendeu, talvez tentou te matar de algum jeito, Deus ele tem capacidade de chegar e de fazer uma grande justiça no nosso cenário. Então tem momentos que a gente acha assim, Deus não está trabalhando a nosso favor, mas Deus está usando o tempo para te abençoar. Deus está usando o tempo para te favorecer.
A primeira justiça que Deus faz é a nossa exaltação. Então nos humilham, passam anos perseguindo. Às vezes você viveu aí um relacionamento tóxico, você fica num processo muito complicado, a pessoa te traiu, a pessoa te trocou por outra, né? Você passa por um processo complicado, você tinha uma sociedade, você foi roubado, você foi trapaceado. Então você vive várias situações, às vezes na família, te venderam, te colocaram para fora de casa, te humilharam, roubaram uma parte da herança que era sua. Às vezes no trabalho que você está, te humilharam nesse trabalho, dentro desse trabalho roubaram o teu cargo, você ia subir de cargo, colocaram alguém no seu lugar, você estava contando com uma transferência, essa transferência não veio, te sabotaram inúmeras vezes, e Deus vai deixando às vezes passar muito tempo. E a gente não entende por que Deus não faz uma justiça rápida diante do sofrimento que você causou. Só que Deus ele tem um jeito diferente de trabalhar. E Deus ele mede o nosso sofrimento de acordo com aquilo que você sentiu. Então vamos fazer um cálculo aqui mais ou menos para você entender o grau da justiça que está chegando na vida de alguém que feriu você. Trouxe uma dor tão grande, tão profunda para o seu coração, e Deus sente o que a gente sente. Deus é movido a sentimentos, eu já expliquei isso para os irmãos. Então se você sente alegria, Deus se alegra com você, e quando você se entristece, o Espírito Santo sente. Então existem algumas intensidades de sentimento, que às vezes alguém vem e te ofende, você sente, mas uma outra pessoa veio, fez algo, te ofendeu, mas aquela ofensa da outra pessoa te machucou mais do que a ofensa do outro. Então existe um limite de sentimento. Então Deus ele vai fazer uma justiça na minha vida e na sua vida diante do grau da dor que você sentiu. Então, aí você vai falar assim dela, mas a pessoa que me agrediu menos, que eu sofri menos, Deus não faz justiça? Faz justiça também. Deus vai pegar um por um. Mas tem grau de sofrimento na vida da gente que é causado assim no profundo, principalmente quando a gente ama alguém. Então, quando você ama alguém, você fica sabendo que você foi trocado por alguém, que alguém se deitou com outra pessoa, se relacionou fisicamente, né, sexualmente com outra pessoa, te deixou no vácuo. Então, te traz uma dor muito profunda, te traz uma sequela muito grande sentimental, e Deus não gosta disso. Então, na hora que alguém te fere, na hora que alguém vem e mexe com o seu sentimento, te humilha desse jeito, aí existe uma prestação de contas com Deus que vai ser no mesmo nível ou 2 vezes maior ou 3 vezes maior do que a dor que você sentiu. Então, quando a gente entende que Deus faz justiça de acordo com o nosso sofrimento, nós descansamos em Deus porque a gente não precisa fazer nada. Você não precisa bater boca, você não precisa tirar satisfação com a pessoa, você não precisa mostrar para a pessoa que você está sofrendo. Você não precisa ir lá apontar o dedo na cara da pessoa e falar, olha, você me trocou, você me ofendeu, você me magoou, você me feriu, porque Deus ele sabe. Então, diante daquilo que a pessoa causou em você, a dor que você sentiu profundamente, Deus sente. E aí a justiça divina ela vem. Então existe uma cobrança do plano espiritual diante daquele sofrimento que foi causado em você. E tem hora que você não entende, porque você acha que a pessoa não está passando por estreito nenhum, que não há sofrimento algum, porque a pessoa vende uma falsa imagem, foto, irmãos. Você pode estar chorando por dentro, você pode estar angustiado por dentro. Você se reúne com algumas pessoas, você dá um sorriso, você põe uma roupa boa, você passa uma maquiagem na cara, você disfarça o que você está sentindo. De Deus não tem como fingir. Mas rede social não é referência para você saber se Deus está fazendo justiça ou não na vida de alguém. Rede social não quer dizer nada. A pessoa vive de aparência. A pessoa posta aquilo que aos olhos dela, socialmente, existe um status aqui, né? Eu vou mostrar aqui, vou criar um status de que eu sou um homem bem-sucedido, de que eu tenho uma mulher bem-sucedida do lado. Aí, ao contrário, né? A mulher vai lá, eu vou mostrar que eu sou bem-sucedida, que eu tenho um homem bem-sucedido do meu lado. É tudo aparência. Vive igual gato e rato. Ninguém é feliz. Brigam o tempo todo, porque duas pessoas que são unidas pelos demônios vivem maldição. Então, um é maldição na vida do outro, é atraso de vida. Então, não existe amor.
Aí existe magia, existe um monte de porcariada, existe jogo de interesse. Às vezes as pessoas se pegam muito em profissão, né? As pessoas pegam demais em profissão, que isso é uma tolice. Tem gente que nunca teve um diploma e é extremamente bem sucedido na vida. Aí a pessoa tem um diploma que hoje em dia fazer uma carreira dentro de uma profissão é muito difícil porque é tudo muito concorrido. Então, em várias áreas existem, por exemplo, em várias áreas existem, por exemplo, uma concorrência muito grande. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Há muitos anos atrás, você falar que você era um advogado tinha um status muito grande. Você falava, por exemplo, que era professora. Minha mãe, na época que ela era professora, onde ela ia, ela era extremamente respeitada, porque ela falava que era professora e tinha um status ser professor naquela época. Depois a população foi crescendo, o mundo foi enchendo de gente, as profissões foram ficando saturadas, né, de profissionais. E para você se destacar hoje, para você ser um professor bem conceituado, você tem que estudar muito, você tem que ser muito bom naquilo que você faz. Porque senão você vai se tornar um professor diante das profissões, das concorrências que existem. O advogado também. O advogado era a elite da sociedade. Se falaram que era advogado, todo mundo tinha medo, né? Era uma coisa assim, que era um status. Eles ficavam milionários na época. Hoje em dia não existe mais isso. Existe uma grande concorrência no mercado e hoje em dia advogado é advogado. Não desmerecendo advogado. Existem aqueles advogados que se destacam porque estudam muito, pegam uma elite de sociedade, pegam um nível. Eu espero que os irmãos estejam entendendo, que eu não estou ofendendo a profissão de ninguém aqui. Então, por exemplo, você pega médico, saturou. Então, tem uma classe médica imensa. Aí, para pegar um advogado especialista numa área, tem que estudar muito para se destacar e falar: olha, esse daqui é o maior cardiologista do mundo, esse aqui é o maior pediatra do mundo. E isso em todas as profissões. Você vai querer ser, por exemplo, uma pessoa, um cientista, você tem que estudar muito para você se destacar dentro da sua área. Porque é muito concorrido. É muito concorrido. Então, a gente se pegar nessas coisas, irmãos, que há muitos anos atrás, na época da minha mãe, quando minha mãe era mocinha, que ela era professora, que tinha aquele, né? Eu lembro que professoras antigas, da épocas antigas, elas construíam casas, elas tinham patrimônio, só comprava carro zero, ganhavam muito bem, porque tinha uma ascensão. Depois, com o tempo, até os governos entrando e mudando toda a sua política, isso foi mudando com o tempo. Então, hoje em dia, para você ser um professor de faculdade muito bem conceituado, você tem que estudar muito, você tem que ler muito, você tem que, para você ter um status, né? Eu tô falando no sentido de status. Então, é muito relativo essas coisas de status, e a gente se apegar nisso é muito complicado. Porque tem pessoas aqui que você tá assim, você foi muito humilhado e você fica falando com Deus, né? Você fala assim: Senhor, eu não tenho status, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Irmãos, tire isso da sua cabeça. Você tem a sua inteligência, você tem a sua capacidade. Se Deus quiser, Ele te dá um diploma na idade que você tiver. Se Deus quiser destacar você, Ele destaca você, que nem Ele destacou José. José nem egípcio não era. José não precisou de diploma para estar ali. Deus criou uma profissão para ele de governador na época e Deus destacou aquele homem. Era um homem que não entendia da cultura egípcia. Deus colocou José lá dentro para que ele se enfronhasse diante daquela língua, daquela escrita, da cultura que eles tinham. Então, quando Deus quer, Ele nos capacita, independente de você ter diploma ou não ter diploma. A inteligência não está no diploma. A inteligência está na capacitação que Deus vai te dar. Então, diploma não é sinônimo de inteligência. Então, a gente precisa entender isso. E a pessoa chegar a ter um status, sabe, tem que ser o profissional para chegar num nível muito alto. Tem que se dedicar muito. Então, as coisas não acontecem de um dia para o outro. Mas para o nosso Deus, nada é impossível. Nada é impossível. Então, quando Ele quer nos exaltar, quando Ele quer, sabe, nos colocar numa ascensão, quando Ele quer enriquecer o teu povo, quando Ele quer chamar a atenção de todo mundo, Ele te exalta, não importa a quantidade de gente, não importa se tem gente mais graduada, se tem gente mais estudada, às vezes tem gente que fez curso fora, não interessa. Quando Deus quer fazer, Ele faz, Ele capacita. Você carrega o Espírito Santo dentro de você. Então, não se iluda com o que você vê na internet, porque Deus manda falar para você: tem gente aqui sofrendo com coisas que vê na internet. Pare de ficar stalkeando a vida dos outros. Porque essas comparações que você está fazendo está te deixando doente, está te deixando depressivo e depressiva.
Quando Deus quer destacar o seu povo, quando Deus quer fazer a gente se elevar, Ele nos capacita. Se Ele falar que vai levar você para fora, você não precisa nem fazer curso de nenhuma língua estrangeira. Ele capacita você. Ele aguça a sua audição de um jeito que em um mês que você estiver no lugar, você fala mais do que a gente que ficou 6 anos estudando a língua. Ele capacita. Então, nós temos que entender que em qualquer situação que a gente venha enfrentar, qualquer dificuldade que a gente venha enfrentar, Ele tem capacidade de colocar uma unção em nós, de fazer a gente crescer diante das nossas dificuldades e nos exaltar diante dos nossos inimigos. Nós temos um exemplo de coragem, que aqui não houve, por exemplo, uma disputa de braço, mas existe uma cena que mexe muito comigo, porque foi Davi. Davi pegou a funda e pegou 5 pedrinhas, que eu espero que eu acerte, porque eu sempre fico nos 3 ou nos 5. Eu nunca sei se são 3 ou 5, eu sempre confundo. Então ele pega a funda com 5 pedrinhas, Deus capacita a mira dele, porque tinha que ter uma mira ali. Ele não podia errar o alvo, tinha que bater no lobo frontal daquele gigante. Então tinha que bater aqui. Então quando aquele gigante olha para cima, a luz do sol ofusca os olhos dele e Davi vem de uma forma certeira e lança a pedra. Quando a pedra bate aqui, que a nossa fonte de vida é aqui, a sua conexão espiritual é aqui. Nosso coração é esse aqui. Aí ele bate ali no gigante, o gigante tomba. Quando o gigante tomba, porque Davi não foi com a espada, ele foi com a funda e com 5 pedrinhas. Então, quando ele vai arrancar a cabeça do gigante para nunca mais se levantar, qual que é a espada que ele pega para fazer aquilo? A espada do gigante. Irmãos, devia ser muito pesada. Devia ser muito pesado. Eu já peguei uma espada verdadeira, é um chumbo. É um chumbo. Quando a gente estuda aqueles soldados orientais que usavam aquelas armaduras, tem armaduras que eles usavam que pesavam 60 quilos, 80 quilos. Os caras tinham que ser muito fortes para poder usar aquilo. Para eles entrarem numa guerra com aquelas armaduras e conseguir guerrear e conseguir vencer, fora o peso da espada. Imagina a agilidade que eles tinham que ter com aquele peso todo. Quando você vê, eu gosto muito de filmes medievais. Eu gosto muito porque eu aprendo muito, porque a história ensina muita coisa pra gente. Então, quando você pega aqueles filmes medievais, que tem aquelas guerras, que tá todo mundo com a armadura, aquilo ali, né, na encenação do filme é tudo levinho, né? É tudo encenação. Mas, na realidade, aquilo era muito pesado. Existem algumas armaduras que alguns samurais usavam que pesavam em torno de 60 e 80 quilos. Eram homens, assim, muito fortes para poder suportar esse peso e ainda ter agilidade para lutar, que não podia vacilar, senão morria. Então, o que acontece? Deus, ele nos capacita. Ele vem em um determinado momento, não importa a força do inimigo, não importa o que está acontecendo, não importa o grau de estudo, não importa nada. Ele vem e ele nos capacita para a gente enfrentar. Então, você ficar apegado em diploma, ficar apegado em patente, ficar com medo, achando que a pessoa vai te confrontar, que a pessoa vai vir, que vai gritar, que vai falar e você vai recuar, não, você é servo do Deus vivo. Não importa se você tem diploma, não importa se você não tem dinheiro suficiente, se você não tem status, se você não tem contato com gente da sociedade, não importa a influência que a outra pessoa tenha, você tem Deus. E quando você tem Deus, você tem tudo. Se Deus, ele resolver, ele tira o diploma da pessoa. Ele monta uma situação, ele faz a terra vomitar tudo que está oculto e a pessoa perde o direito de exercer a profissão dela. Deus coloca em maca, Deus coloca em cadeira de roda, Deus fere. Quando Deus teve um encontro com Jacó, que Jacó precisava se arrepender do pecado dele. O nome dele, Jacó, significa trapaceador. Porque ele trapaceou o irmão e o nome significava isso. Então Deus queria mudar o nome de Jacó para Israel, porque Deus queria que ele tivesse uma vida abençoada. Mas para que
Jacó conseguisse ter uma vida abençoada e chegar no nível que Deus tinha para colocar, ele tinha que se arrepender dos pecados. Ele tinha que se arrepender da ganância, porque ele tomou a primogenitura do irmão. Ele criou uma situação ali que ele trouxe dor para o coração do pai, que era Isaac. Ele não deveria ter feito aquilo, ele enganou o próprio pai. Então ele era trapaceiro. Para que Deus conseguisse colocar ele num destino, ele tinha que mudar a sua conduta. Para que houvesse uma mudança de conduta, ele tinha que se arrepender dos pecados. Quando ele tem aquela luta travada com o anjo, que ali era Deus naquele momento, tendo um encontro real com ele, Deus vai lá e fere o nervo ciático dele. E ele fica com a perna manca. E dali em diante, Deus fala, eu não vou curar essa perna, você vai ficar manco para você nunca mais esquecer o encontro que você teve comigo. Porque ali Deus se revela para ele, só que ele se arrependeu das coisas erradas que ele fez. Para que Deus pudesse mudar a identidade dele, ele se tornar um homem honrado e respeitado, porque ele não era. Aonde ele ia, tá vindo o trapaceiro. Falava Jacó, o trapaceiro. Então Deus precisa chegar na nossa vida, trabalhar o nosso interno, mudar a nossa identidade. Nós temos que deixar Deus trabalhar nesse sentido. Para que a imagem que foi criada lá atrás seja mudada. Então, às vezes, a pessoa ela é vista de um jeito tão pejorativo e ela acha que está abafando. Ela acha que está, sabe, no status, na alta sociedade, que ela está isso, que está aquilo, e ela está, sabe, sendo o bobo da corte, vamos dizer assim, vendendo uma imagem que, para a maioria da sociedade, só tolo compra isso. Só imbecil compra isso. É igual aquela velha história, né? Lança uma moda absurda, coloca uma melancia na cabeça, só os idiotas que saem usando a melancia na cabeça, porque viu um artista usando. Então é a manada, né? Vou lançar a modinha e aí todo mundo vai comprar a ideia. Quem não tem personalidade, quem não tem maturidade, realmente vai agir desse jeito. Vai colocar uma melancia na cabeça e vai sair achando que aquilo é moda. Então nós temos que ter, sabe, maturidade diante de Deus, entender que tem situações que o inferno monta e que induz a pessoa a fazer, que está trazendo o quê? Uma tolice para a vida daquela pessoa, e nós não podemos agir igual. Então a gente achar que tudo que está acontecendo na internet é o que realmente a gente está vendo, isso também é falta de maturidade. Porque não é. E 99,9% das pessoas na internet não são verdadeiras. Então as pessoas acabam montando situações, criando certas coisas na internet para mostrar uma falsa felicidade, uma falsa realização, um falso status que a pessoa não consegue nem manter. Não consegue nem manter. E você não pode ficar se comparando com essas coisas. Porque se Deus tiver que te exaltar, Ele vai te exaltar. E quando você colocar suas fotos na internet, você realmente vai estar vivendo aquilo 100%. Então, se Deus tem um casamento para você, você vai mostrar um casamento verdadeiro. Se Deus tem um relacionamento para você, o relacionamento que você vai postar é verdadeiro. Ali existe amor, ali existe cumplicidade. O que é cumplicidade aos olhos de Deus? São pessoas que vivem na verdade. São pessoas que são cúmplices e que jogam com a verdade entre elas. São pessoas que não mentem, que têm o livro aberto. Sabe, que não tem conta na internet escondido, que sabe que mostra a senha um para o outro, um acessa a conta do outro, não tem medo. Então eles são cúmplices, eles vivem dentro de uma verdade, caminham dentro de um amor verdadeiro, onde existe toda uma linguagem que eles entendem, um respeita o espaço do outro, um é cúmplice do outro. Então não existe segredinho, não existe traição, não existe confusão, então é uma vida de paz. Então a cumplicidade que Deus fala é sem traição. Tem gente que escreve, meu cúmplice, mas trai. Vai no culto de domingo, fala que é evangélico, que é cristão, mas tá ali só fazendo coisa errada, adulterando o tempo inteiro. E depois escreve lá, o meu cúmplice, a minha cúmplice. E vai saber o que está por trás disso. E Deus sabe o que está acontecendo, porque Deus sonda tudo. Então nós precisamos, sabe, parar e refletir diante da palavra, entender o que Deus quer da gente, buscar em Deus o direcionamento para a gente caminhar, sabe, tranquilos, dentro de uma maturidade, fazer as coisas com tranquilidade. Só que muitas vezes os inimigos não são assim.
Eles agem por impulsividade, agem por raiva, por ódio e por muita inveja. E assim eles vão caminhando, tentando destruir a nossa história. E Deus muitas vezes deixa você num cenário que você fala, poxa vida, né? Parece que o inimigo está vivendo tudo de bom e eu tô aqui. Você tá na paz, você tá com Deus. Você tá guardado, reservado, separado. Você tá aí, sabe, banhado pelo sangue do Cordeiro. E a pessoa postando um monte de mentira na internet, fingindo uma falsa felicidade, sendo traído, sendo traída. Às vezes nem sabe, fazendo papel de bobo, de tolo. E você que tá na paz, você tá no privilégio de Deus. Tem ninguém te atormentando, não tem ninguém tirando a tua paz. Então você precisa caminhar olhando a palavra de Deus e os ensinamentos que Deus te dá, porque todas aquelas ilusões que o demônio traz para você, Deus ele vem e faz cair por terra, fazendo você enxergar a real situação de tudo aquilo que você está vendo. Então você começa dentro de um contexto enxergar que muitas coisas ali são farsas. E que você não pode se apegar a essas farsas, você não pode ser conduzido e nem conduzida por aquilo que você está vendo na internet. Por aquilo que você vê na sociedade. Às vezes você vê a pessoa andando em algum lugar, você acha que a pessoa está numa ascensão muito grande, mas não está. Então nós precisamos entender que Deus toca, Deus faz justiça, dentro do grau do sentimento ruim que fizeram você sentir. Então, dentro de toda a maldade que fizeram com você, o choro, a dor que te causaram, Deus ele chega no mesmo grau e ele faz a pessoa sofrer. Então Deus está chegando com um grau de justiça tão grande diante daquele que te fez sofrer, que a pessoa vai amargar, mas ela vai amargar muito, porque Deus vai tocar. E Deus já está tocando. Você está achando que não está acontecendo nada, mas está tocando. Deus está tocando na finança, Deus está tocando no físico, Deus está tocando no emocional. Para a pessoa entender que você não é brinquedo, que os teus sentimentos não são para brincar, que você é servo e serva de Deus, que você é separado, separada, que você é santo nessa terra, que Deus tem apreço por sua vida, que Deus tem ciúme de você. Então a pessoa precisa entender que o negócio é mais estreito. Você não é qualquer um, não é qualquer uma. Você anda contra o fluxo do mundo. Você tem uma vida de oração, uma vida de santificação? Você tem um contato com Deus? Você ouve a voz de Deus? Você é elevado e elevado espiritualmente. Então a pessoa não pode chegar na sua vida e sair tocando. Ah, ali eu vou tocar, ali eu posso fazer, porque eu tenho uma patente, eu tenho um diploma, é muito maior. Ah, eu vou tocar ali porque eu tenho a pessoa a hora que eu quiser. Então a pessoa está na minha mão, não é assim que funciona. Nós não somos guiados pelas nossas emoções. Nós não somos guiados, sabe, pelo nosso achismo. Nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. O negócio é mais estreito. O negócio é elevado. Nós não andamos num nível energético baixo. Nós não vivemos as coisas do mundo. Então ninguém chega na nossa vida e nos traz dor, atraso na nossa história. Ninguém entra na nossa história trazendo um processo, sabe, um processo de atraso e fica por isso mesmo. Deus ele chega com uma grande justiça diante do processo. Ele vai trazendo uma justiça para a nossa história que às vezes a gente não entende. Então Deus manda dizer para você, todo o crescimento que eu tenho te dado no oculto, eu tenho propósito. E daqui a pouco todo o crescimento que eu te dei no oculto vai começar a ficar explícito e vai se tornar público. E diante de toda a justiça que eu tenho feito, que você não tem visto, porque eu tenho tocado em quem tocou em você, eu tenho tocado em quem falou mal de você, eu tenho tocado em quem mexeu com seus sentimentos, com quem brincou com seus sentimentos. Porque, irmãos, nós nascemos com um destino. Todo mundo tem um destino. Todo mundo tem. Então, já está traçado o que você tem para viver. Chega alguém, atravessa o teu caminho. Desvia da sua história aquilo que era para ser seu. Tem alguém que sabe que faz parte do seu destino. Aí a pessoa brinca com seus sentimentos. Se desvia para um outro caminho que não é o seu. Te traz dor, atraso para o seu cenário. Complica a tua vida. Deus ele fica só observando o que está acontecendo. Ele precisa chegar e precisa intervir. A primeira coisa que ele vai fazer é te levantar.
diante de quem te rejeitou e diante de quem te perseguiu. Então, tiraram o seu trono, roubaram aquilo que era seu, a pessoa vai pagar. Então, o primeiro processo de dor que Deus vai causar no seu inimigo é a sua ascensão, é o seu crescimento, a sua evolução. Então, você vai crescer, você vai evoluir. Então, esse processo de evolução e de crescimento, você já está vivendo ele. Você vai falar assim, ai, Dela, mas a minha vida não está do jeito que eu queria. Mas quem está olhando você de fora já viu que você mudou. Quem está olhando de fora já sentiu que a sua energia está mais elevada. A pessoa já percebeu que tem algo grandioso acontecendo na sua história, só que ela não está entendendo o que que é. Deus não revela tudo. Então, existem várias conquistas e grandes conquistas que você vai adquirir por esses dias, que daqui a pouco se tornará pública, você não terá como esconder. Porém, quem brincou com seus sentimentos, quem te desprezou, quem atravessou o teu caminho, vai ter que ver você de posse de vitória. Vai saber que você cresceu. Então, é a pessoa tentando puxar seu tapete, é a pessoa te humilhando, é a pessoa te desprezando e Deus fazendo você crescer. Sua vida não vai parar por causa de alguém que não quer você. Sua vida não vai parar por causa de alguém que fez macumba para você, que tem inveja de você. Sua vida não vai parar por causa disso. Você vai continuar evoluindo, você tem uma vida com Deus. Você não tem uma vida no mundo, você não anda sob maldição, você anda sob bênção. Então, seu destino está traçado por Deus, tratado por Ele, e você vai continuar crescendo de acordo com a vontade de Deus. Sua vida não vai parar. Você está sendo conduzido por Deus. Só que quem tocou em você, quem te desprezou, quem te humilhou, quem te traiu, quem te trocou por uma outra pessoa, não entende isso. Talvez achou que você tivesse à disposição dessa pessoa, e na verdade você não está. Você está à disposição e na disponibilidade de Deus. Do homem, não. Só que Deus, ele chega e faz justiça. E a primeira justiça que Deus vai fazer, que ele já está fazendo, é o seu crescimento. É o seu crescimento intelectual, é o seu crescimento emocional, espiritual, que o fundamental é o espiritual, seu crescimento em saúde, seu crescimento financeiro. Então é isso que Deus está fazendo na sua história. E você está achando que Deus não está fazendo nada, e Deus está trabalhando. Quem está contemplando o seu cenário por fora, te vendo de longe, já percebeu que tem algo acontecendo. Você não chegou ainda no patamar que você queria, mas está faltando pouco para você chegar lá. Não desanime do seu processo com Deus, porque Deus está te conduzindo para as coisas boas, coisas certas, que é o que você vai viver por esses dias. Então não desista do seu processo com Deus. Mas o que vai acontecer em termos de justiça com a outra parte? Tá chegando um processo, sabe aquela história assim, da pessoa tentar evitar o que é inevitável? Da pessoa, por exemplo, tentar eliminar causas que não tem como eliminar, porque aquilo ali vai ter consequência. Então a pessoa está tentando de todo jeito evitar algo que é inevitável, que foi exatamente o que os irmãos de José tentaram fazer. Vamos simular a morte de José, vamos matar um animal, sujar as vestes, né, a túnica de José, entregar para o nosso pai e falar que ele morreu. Acabou o nosso problema, tiramos ele de cena. A atenção do nosso pai vai voltar para a gente, não temos que dividir a atenção do nosso pai com o José mais. Não tem como José crescer, eliminamos ele do nosso cenário. Só que eles tentaram evitar o inevitável. Irmãos, nada ficou oculto nessa terra. Deus faz a terra vomitar tudo que está oculto. Não tem como. Não tem como. E eles tentando durante anos evitar o inevitável. E o que Deus estava fazendo? Dando crescimento a José. Colocando José em uma posição de autoridade. Capacitando José dentro de uma cultura estranha, no meio de um povo estrangeiro, trazendo para a vida de José uma ascensão, para que ele pudesse estar na frente desses irmãos, que era o inevitável, que na cabeça deles eliminamos José. José nunca mais volta, nunca mais veremos José. Não é assim? Porque querem de todo jeito que você saia do cenário. Querem de todo jeito que você mude.
Eles querem de todo jeito, ou essa pessoa quer de todo jeito, que você seja eliminado. Só que Deus vai fazer você crescer. Ele está fazendo você crescer. E essa pessoa vai ter que passar pelo inevitável. Porque achou que podia fazer o que quisesse, mexer do jeito que fosse, que não ia ter consequência, falar mal de você à torta e à direita, levantar calúnias, ir em vários lugares para difamar você, denegrir a tua imagem. Então a pessoa teve um trabalhinho aí. A pessoa já foi em vários lugares, denegriu a sua imagem, foi em lugares que você frequenta, foi saber da sua vida. Primeiro ela procurou, sondou para saber muitas coisas a seu respeito, viu que não tinha nada que denegrisse a sua imagem. Já ficou com raiva. Aí pega coisas do passado, pega coisas da família, sai falando. Fala de coisas que não sabe, inventa história. Então a pessoa está tendo um trabalho aí. E agora ela está tentando evitar o inevitável. O que está acontecendo com ela agora? Está mudando do lugar onde prestava trabalho, onde prestava um serviço. Ela mudou dali, foi para outro lugar. Estava no serviço, mudou desse serviço, foi para outro lugar. Ela está se movimentando com medo das consequências do que fez lá atrás. Tentando evitar o inevitável. Porque ela pode até sair de um setor no meio ali onde ela fez um monte de confusão, lugares que ela falou, aonde ela denegriu a sua imagem, coisas que ela criou ali uma confusão muito grande, fez um monte de coisa errada, coisas ilícitas. Ela pode até sair desse meio. Eu vou evitar isso daqui e vou migrar para um outro escritório, vou migrar para um outro consultório, vou migrar para uma outra fábrica, vou prestar serviço em outro lugar, porque se eu ficar aqui nesse meio aqui, uma hora a bomba pode estourar e eu vou ficar exposto e exposta aqui. E a pessoa acha que ela pode ir driblando a vida, usando pessoas, falando e criando situações e que Deus não está enxergando nada. Só que Deus está trabalhando nos bastidores. Deus está trabalhando no oculto e a pessoa está agindo, a pessoa está indo, a pessoa está fazendo. Então agora ela sai de um lugar e ela vai para o outro. Se ela ainda não saiu do lugar, ela vai querer sair de um lugar para migrar para um outro lugar para evitar o inevitável. Só que do Deus que nós servimos, quem foge? Quando Deus quer fazer justiça, quem vai impedir a justiça de Deus? Aí eu pergunto para os irmãos, o que vai acontecer agora? Teve como os irmãos de José evitar o inevitável? Deus permitiu que isso acontecesse? Deus não tirou a máscara e a capa de todo mundo naquele momento? Deus não fez com que eles ficassem cara a cara com José naquela situação? Em um nível de autoridade? Você vai falar assim dela, mas não tem como eu ter autoridade, eu não tenho patente, não tenho diploma. Irmãos, Deus coloca dinheiro na sua mão, é uma autoridade. Deus enche você de recurso financeiro mais do que alguém que tem um diploma. Às vezes a pessoa tem um diploma, não tem onde cair morto. Às vezes a pessoa tem um diploma, não tem nem o que comer direito. Não ganha nem o suficiente para pagar o básico que tem. Quantas pessoas não passam por isso? Quando Deus quer exaltar o teu povo, não existe patente. Eu já falei para os irmãos isso. Não se compare com ninguém. Você tem o seu caráter, você tem a sua qualidade, as suas virtudes. Deus te capacita, você tem sua inteligência. Deus coloca um recurso na sua mão, te dá uma condição. Ele mexe na sua vida financeira, ele te dá um status. Porque o ser humano fica desse jeito, né? Ele coloca você num patamar. Quando você não tem dinheiro, ninguém quer saber de você, passa longe, com medo de você pedir alguma coisa. Eu já passei por isso. Mas quando você tem algo para oferecer, todo mundo quer ser seu amigo. Fala até que é seu amigo de infância, que conhecia sua mãe e seu pai. Vivia na casa dele, na casa dela. Não vivia nada, é tudo mentira, só para falar que conhece. Para ver se abre portas, né, através do seu nome e do seu sobrenome. Então, quando Deus quer nos elevar, Ele faz a gente ter dinheiro. Ele faz você ter um cargo, Ele coloca você numa posição que você começa a ser assistente de alguém que tem um nível social muito alto. É uma influência que Ele está te dando. Ele te exalta de algum jeito, como Ele fez com o faraó naquela época, colocando José do lado. Então José ali tinha a referência de Faraó que colocou ele naquele lugar.
Então, quem não ia respeitar José ali, uma vez que Faraó falou, olha, eu não estando aqui, quem comanda é ele? Olha a autoridade que colocou na mão dele. Ele não era dono da riqueza do Egito, né? Ele não era egípcio, mas ele estava numa ascensão ali, embaixo de um status de alguém que tinha uma autoridade muito maior do que ele, que não tinha quem que ia confrontar José. Vocês estão entendendo aonde vocês vão chegar? E vocês estão preocupados achando que Deus não está fazendo justiça? Deus te dá uma autoridade, uma administração, algo na sua mão, que você fica acima de quem te perseguiu. E aí a pessoa vai ficar como? Vai medir força com você como se Deus vai te dar uma força muito maior do que o que a pessoa tem. E Deus tira toda a influência, Deus tira toda a amizade, Deus acaba com tudo. E Ele coloca você aonde Ele quiser colocar, a posição é Ele que quer te dar. Então Deus manda falar para você, a pessoa está tentando evitar o inevitável. Ela está tentando evitar a justiça que está chegando na vida dela ou na vida dele. Não adianta mudar de escritório, não adianta mudar, sabe, de cargo, querer prestar serviço em outro lugar, porque o que já foi feito lá atrás, Deus está trazendo para a realidade dessa pessoa. Deus está trazendo para os dias atuais o que já foi feito há muito tempo lá atrás. E o que essa pessoa tem trabalhado na sua vida de negativo, de pejorativo, de uma forma, sabe, caluniosa, para os dias atuais. Para o presente dessa pessoa. O que ela está fazendo agora por esses dias, no presente dela está vindo à tona. Está chegando uma grande justiça de Deus sobre a sua história. E a pessoa não vai ter como evitar aquilo que é inevitável. Ela vai ter que engolir, ela vai ter que passar, ela vai ter que encarar o que falou. Ela vai passar pelo estreito. Se a pessoa te desprezou, se a pessoa te trocou, se a pessoa te humilhou, vai passar pelo estreito. Já está na mão de Deus, já está tratando. Então deixa isso nas mãos de Deus e vai tocar a sua vida com o Senhor, que agora é o momento do seu crescimento. É o momento de Deus colocar você num nível superior. É hora de Deus te estruturar para o que está por vir. Não vai paralisar a sua vida diante do que fizeram com você. O projeto é de Deus, ele vai continuar dando andamento nesse projeto. E vai chegar um momento que vão ter que ver você de uma forma irreconhecível. Porque o que Deus está trazendo para sua vida é algo que você vai falar assim, meu Deus, como que eu consegui chegar nessa ascensão e estar do jeito que eu estou? Porque o seu emocional foi destruído, seu coração foi dilacerado, as tuas emoções chegaram a pico, você adoeceu, você ficou num processo muito complicado, foi Deus que te tirou da depressão, Deus que te curou da ansiedade, Deus que te livrou do estresse. Só que o que está vindo para você, a ascensão que Deus tem para te dar, o lugar onde Deus vai colocar você, sabe, o nível que Ele vai fazer você subir, não se compara com o que você sofreu lá atrás. Porque a maneira de Deus fazer justiça com você agora é te elevando de nível. Agora é o momento de você ter uma evolução e um crescimento muito grande com Deus. E não adianta a pessoa ficar, sabe, vou remediar o irremediável. Não tem como. Vou evitar o inevitável. Não tem como. Vai gastar energia à toa, tá arquitetando coisas que já não estão dando certo. Deus vai cortar. Já tem gente que já está percebendo que a pessoa não é confiável, já percebeu que a pessoa faz um monte de coisa errada. Por que a pessoa está tentando se locomover de um lado para o outro? Por que a pessoa está tentando mudar o ciclo e o ambiente que ela trabalha? Porque ela fez muita coisa errada e ela está com medo que isso venha à tona. Só que Deus vai fazer vir à tona. O negócio agora é com Deus. Por isso que Deus falou para você, se cale, não se mova, não tire satisfação, não procure saber da vida do outro. Deixa a pessoa falar. Porque agora quem está chegando com esse processo de justiça é Deus. Só que enquanto ele faz justiça, enquanto ele fizer a justiça lá no arraial do teu inimigo,
pegando aquela pessoa que caluniou você, que denegriu a tua imagem, que criou um monte de mentira a seu respeito, com quem te desprezou, com quem te traiu, Deus está chegando na sua vida e te dando crescimento, trazendo prosperidade para você. Agora é o seu momento. Agora é o seu momento de estar no controle da sua situação. Agora é o momento de você estar na ascensão de Deus. Por isso que eu falo para os irmãos, eu não largo a minha vida com Deus por nada nesse mundo. Porque quando você não tem Deus, você fica à mercê dos outros. Você fica à mercê da maldade do outro. E quando nós temos Deus, Deus nos guarda, nos respalda, Ele faz a gente evoluir, Ele faz a gente crescer. Então agora é hora de você deixar isso nas mãos de Deus, porque Deus está visitando o arraial do teu inimigo. E essa pessoa não vai conseguir. Não vai conseguir. Evitar aquilo que é inevitável, porque Deus está chegando com uma grande justiça e essa pessoa vai ter que passar pelo estreito. O que ela plantou, chegou o momento de colher. O que essa pessoa plantou na sua vida, chegou o momento dela colher. E não é uma plantação aqui, em alguns casos de alguns irmãos e irmãs aqui, não é uma plantação de meses, é plantação de anos. Essa pessoa atravessou o teu caminho durante anos. Essa pessoa comeu anos da sua história. Anos do seu crescimento, da sua evolução, da sua felicidade, coisas que você tinha plantado há anos atrás, em sofrimento, em lágrima, essa pessoa entrou no teu caminho, roubou o que era teu, roubou sua história, roubou os anos da sua vida. Só que agora Deus está chegando para cobrar. Deus já tem tocado na saúde, Deus já tem tirado emprego dessa pessoa, Deus já movimentou a vida dessa pessoa, essa pessoa não aprende. Essa pessoa não aprende. Só que agora Deus manda dizer para você, eu cheguei no meu limite. Agora eu cheguei no meu limite. Tudo que fez para que você não tivesse crescimento, para que você não atingisse seus objetivos, para que Deus não te prosperasse. A pessoa queria que você saísse do lugar que você está. Só que não é você que vai sair. Quem vai sair é a pessoa. Ela fez de tudo para arrancar você do lugar que você está. Fez de tudo. Só que tudo que ela lançou na sua vida, de palavras negativas, de mentiras, de calúnia, de injúrias, agora ela vai ter que colher. Então chegou o momento da colheita lá no arraial do teu inimigo. De tudo que essa pessoa plantou na sua história. Então não adianta mudar de posição. Ah, agora eu vou tentar mudar de turma, vou sair desse daqui, porque aqui eu já falei demais, aqui eu aprontei demais. Aqui estão sabendo demais, então eu preciso sair daqui e migrar para um outro lugar. Não adianta. Aonde essa pessoa for, Deus está indo atrás fazer justiça. Então tudo que essa pessoa plantou na sua vida, agora ela vai colher. O que você precisa fazer agora é só confiar no Deus que você serve. Tem hora que nós achamos que Deus não está fazendo justiça, irmãos. Mas Deus, ele está fazendo justiça. Tem hora que nós achamos que Deus não vai fazer nada no nosso cenário, mas Ele está fazendo. Então você se concentrar nas suas coisas, você se concentrar em Deus, você se elevar espiritualmente é fundamental. E deixar o processo de justiça nas mãos de Deus. Porque não vai ter como a pessoa fugir do que ela já fez. Não adianta ele evitar o inevitável. Justiça chegou. Ah, agora eu vou mudar de ambiente, agora eu vou fazer outra coisa, vou mudar de escritório, vou trabalhar em tal lugar, vou prestar serviço em tal lugar, porque aí eu fujo do que eu fiz lá atrás. Só que a justiça de Deus vai atrás da pessoa. Deus acha a pessoa onde ela estiver. Ela pode estar no escuro que Deus encontra. Deus é luz. Ela pode fazer o que for que vai ser encontrado e vai ser encontrada. Então chegou o momento agora da prestação de contas de Deus. E agora é hora de você se elevar de nível. É hora de Deus trazer paz, tranquilidade. É hora de Deus sanar todo o sofrimento que causaram para você. Agora é hora de Deus fazer você prosperar, porque a prosperidade, a unção da prosperidade está contigo. Não está em quem te traiu, não está em quem te trocou, não está em quem te perseguiu, em quem te caluniou. Não está. A unção da prosperidade é sua. Você tem vida com Deus. Essas pessoas não têm vida com Deus. Então você vai deixar isso nas mãos de Deus e deixar Deus agir. Agora é o momento do seu crescimento. Então prepare para administrar como José administrou. Prepare para receber coisas grandiosas das mãos de Deus, porque agora vão ver o seu crescimento. Prepare a caneta da tua vitória, porque você vai assinar essa vitória. E creia no que Deus está fazendo na sua vida. E não tenha medo de perder nada, porque aquilo que é seu vai vir na sua mão.
Deus manda falar para você. O que é seu vai vir na sua mão, só que eu vou tratar primeiro. Não vai chegar sujo, não vai chegar de qualquer jeito na sua mão. Eu vou tratar, eu vou espremer. Aquilo que é seu tá lá na olaria já, sendo tratado, sendo espremido. E a situação vai estreitar mais. Vai ter que aprender. Então deixa Deus tratar com aquele que te feriu. Não coloque a tua mão. Não fique stalkeando nada da pessoa, não olhe nada. Não olhe nada. Que tem gente que usa a internet para desequilibrar você e o demônio sabe trabalhar isso. Não fique olhando nada, vai cuidar da tua vida. Deus está te dando recurso, está te dando condição, então vai cuidar do seu corpo, vai cuidar da sua saúde, vai cuidar dos seus estudos, vai cuidar do seu trabalho, vai cuidar do seu crescimento. Tem um monte de coisas chegando para você administrar, coisas grandes para você fazer. Não perca teu tempo em stalkear nada de ninguém. Não queira saber de nada. Deixa isso nas mãos de Deus. Você tem mais o que fazer. Agora é hora do seu crescimento. É hora de Deus restaurar a sua vida no profundo. Deus vai restaurar a sua vida sentimental, vai restaurar a sua saúde. Deus vai restaurar tudo. Então é o momento de você crescer, é o momento de você expandir. E deixa essas pessoas que te perseguiram aí nas mãos de Deus, porque agora, daqui para frente, é só a justiça de Deus que vai vir. Agora quem vai gemer, quem vai falar ai, ai, ai aí, são os que te perseguiram. Te fizeram chorar. Quantas noites você passou aí de madrugada chorando? Quantos anos você ficou aí sozinha e sozinha, enquanto a outra parte estava se divertindo com outra pessoa? Então agora é hora do seu crescimento, agora é hora de você expandir. Agora é hora de você viver coisas novas com Deus. E não abra mão do processo que Deus tem para sua vida, não, porque é coisa grandiosa. Se você abrir mão, você vai se arrepender. E deixa quem te humilhou nas mãos de Deus. Porque na hora que você estava passando seus perrengues, suas dificuldades, enfrentando as suas dores, enfrentando seus processos difíceis. Teve gente aqui que passou por processo de falta de saúde, de dores, que você precisava de ajuda, de companheirismo, e você ficou sozinho e sozinha. Enfrentando tudo sozinho e sozinha. Enquanto isso, a outra parte se divertindo. Agora é hora de Deus fazer você crescer, de fazer você expandir. Agora é hora de você, sabe, receber aquilo que você plantou em lágrimas, em sofrimento, em renúncia. Irmãos, Deus sabe fazer justiça. Ninguém sai daqui sem recompensa. Nós que temos uma vida com Deus, uma vida regrada com o Senhor, uma vida de fidelidade, Ele dá crescimento pra gente, Ele chega com restituição na nossa história. Agora é hora de você crescer, de expandir. E deixa que quem te fez mal, quem te perseguiu, quem te maltratou, vai ter prestação de contas com Deus agora. Agora vai ter que se ver com Deus. E quem trouxe vergonha pública para você vai passar vergonha pública agora. Você tem que fazer agora é só acalmar, confiar em Deus e deixar Deus agir. Não abra mão do seu processo, da sua evolução, daquilo que Deus tem para te entregar. Não abra mão. Não abra. Porque se você abrir mão, você vai se arrepender. Agora é hora de você colher o que você plantou em lágrimas, em sofrimento. E você vai deixar essa pessoa ou essas pessoas nas mãos de Deus, que Deus vai tratar. Riram de você só até agora. Achou que estava levando vantagem só até agora. E Deus manda dizer para você, tem rival sua aí, tem rival que está num processo de medo tão grande porque fez tanta atrocidade, fez tanta coisa errada, denegriu tanta tua imagem, foi em vários lugares aí criar contenda, tentou fechar portas para você diante da sociedade, na cidade que você mora, no bairro que você está, que vai ter uma prestação de contas com Deus tão violenta, atravessou o teu caminho, criou um processo, sabe, de vergonha grande para você. Por isso que Deus falou, não se justifique, se cale. Deus não deixou nem você saber o que estava sendo feito, o que a pessoa estava arquitetando, para que você não voasse no pescoço da pessoa e não perdesse suas bênçãos. Deus te deu todo um equilíbrio emocional, te afastando daquilo que te fazia mal, daquilo que ia contaminar você. Então o veneno da pessoa agora vai voltar para ela. O que essa pessoa fez para te humilhar, agora quem vai ser humilhado é ela. Quem vai perder agora é ela. É ele. Então acalma o seu coração, porque Deus sabe o que essa pessoa fez com você. Deus sabe o grau de sofrimento que causaram na sua história. E agora é o momento de Deus chegar com uma grande justiça, que é o que está vindo aí.
Enquanto isso, você vai ter muitas coisas para administrar. Você não vai nem ter tempo para ficar se preocupando com isso. Quando você assustar, Deus já fez a justiça. Você vai saber. Deus vai fazer chegar aos teus ouvidos, chegar ao teu conhecimento, o que ele fez de justiça lá, que ele já está tocando. Deus já tem tocado na saúde, Deus já tocou no trabalho, Deus já tocou nas influências. Deus já tem feito um reboliço que você não tem visto. Mas ele tem tomado as suas dores. Ele manda dizer para você, o nível de dor que te causaram vai ser 2, 3 vezes maior na vida de quem te causou, porque eu estou chegando agora com uma prestação de contas. Depois a pessoa está sofrendo, está passando por vários processos, não sabe por quê. Traz dor para a vida do outro, humilha o outro, depois não sabe por que está pagando. Se faz de vítima. Então deixa que Deus agora está tratando. Deus está indo lá no arraial do teu inimigo. Deus está fazendo uma prestação de contas com quem te magoou, com quem te feriu. E é só Deus que pode fazer isso. Irmãos, a justiça de Deus, ela dói. Quando é a justiça humana, quando é a gente, você vai abrir processo, demora anos para resolver. Aí fica naquela bateção de boca, um fala mal aqui, aí fala mal ali. Isso não traz dor. A dor que Deus traz é no profundo. Deus mexe na conta bancária, Deus tira o emprego, Deus desmoraliza, Deus faz a terra vomitar o que está oculto, Deus fere o físico, Deus tira o sono. Deus, ele faz o reboliço que, vou falar para os irmãos, não é igual a justiça que a gente quer fazer com as nossas mãos. O sofrimento é diário. O sofrimento é 24 horas. Você não tem noção do que está acontecendo lá. Não tem noção. A pessoa te trocou por alguém, trouxe maldição para a vida dela, deixa ela colher a maldição que ela trouxe. Não quis pegar o que era santo, pegou o que era amaldiçoado, o que era profano, deixa Deus agora fazer essa pessoa pagar pela escolha que ela fez. Vai se arrepender? Vai. Se você vai querer essa pessoa depois ou não, aí é você que vai escolher. É você que vai decidir. Mas o tratar de Deus, a justiça de Deus, vai acontecer. A pessoa não terá para onde correr. Te humilhou demais. Fez você esperar demais. Comeu anos da sua história. Enquanto estava vivendo, sabe, uma falsidade. Um relacionamento frustrado, onde só tinha briga, confusão, competição, vaidade. Aí se reunia com grupinhos de amizade, tirava aquelas fotos, né, para mostrar que tinha status, que estava em reuniões, com copinhos de cerveja na mão. Tudo bobagem, infantilidade, maturidade. Agora você vai fazer que nem José, você vai colher toda a riqueza do Egito, você vai colher agora toda a ascensão que Deus tem para te dar, e Deus vai arrancar a capa e a máscara e vai colocar essas pessoas no estreito. Agora é o momento de Deus colocar essas pessoas na moenda. E você vai deixar Deus tratar. Você vai deixar Deus agir. Agora é o momento de Deus, sabe, chegar no profundo e trabalhar. Fazer a terra vomitar tudo que está oculto. E toda a vergonha que trouxeram para sua história e atraso, Deus chega na sua vida com justiça de restituição, glória da segunda casa, duplicada, multiplicação, e lá vai ter escassez. Agora é hora de prestar conta, agora é hora de perder. Você não perdeu durante muito tempo, agora você vai ganhar, e quem vai perder são os que te perseguiram, que te humilharam, que te trocaram. Então você deixa Deus agir. Deixa Deus trabalhar lá. Coloca a sua mão, não. Você não vai nem ter tempo para isso. Você vai estar administrando suas coisas, você não vai ter tempo para isso. Não vai ter tempo. E deixa Deus agir. Se a pessoa se arrepender dos pecados, se a pessoa resolver mudar a vida dela, fala, não, Senhor, eu reconheço, eu pequei, eu não quero pecar, eu quero mudar, eu não quero ser vulgar, eu quero, sabe, mudar o meu caráter. Aí Deus trabalha na vida. Se Deus achar que tem que trazer de volta, Deus traz, Deus dá uma nova oportunidade, mas aí você deixa nas mãos de Deus. Deixa nas mãos de Deus. Mas a justiça, no sentido da dor que te causaram, essa vai acontecer. Você pode ter certeza disso, já está acontecendo. Então deixa Deus trabalhar e vai tocar a sua vida dentro da sua santificação com Deus, que você tem muito a ganhar com Deus. Deixa Deus trabalhar a sua história. E fica dentro da maturidade que Deus te deu, do caráter que Deus te deu, não se corrompa. Não amaldiçoe ninguém, nem precisa. Nem amaldiçoe, abençoe. Lança toda sorte de bênção para a vida. Que seja feliz. Porque agora é Deus que vai prestar conta e o que foi feito lá atrás, Deus não abre mão. Vai ter que colher o que plantou, então agora você deixa isso nas mãos de Deus. Te humilhou, te desprezou, deixa nas mãos de Deus. E Deus manda isso para você, vou tirar todo esse sentimento ruim do seu coração, eu vou te curar.
Você não vai ficar depressivo nem depressiva. Você vai andar com sua cabeça erguida. Vou trocar suas vestes. Vou mexer nas suas finanças. Vou prosperar você. E vou te curar. Que esse sentimento não vai travar você. E ande livre, leve, solto e solta nas mãos de Deus. Não entre em competição com ninguém, que você não precisa disso. Você tem a sua maturidade, você tem o seu caráter, as suas virtudes, e é isso que você tem que caminhar com Deus. Quem quis andar em competição com você agora vai ficar com a língua arrastando no chão de cansaço porque não resolveu nada competir com você. Deixa lá. E a pessoa que te trocou vai ter que pagar o preço pela maldição que trouxe para a vida dela. Já está colhendo coisas aí porque trouxe maldição para a vida dela. Então Deus está dando oportunidade de se arrepender, oportunidade de se libertar, oportunidade de mudar. Quer continuar na promiscuidade? Quer continuar sendo vulgar? Quer continuar na maldição? Então fique. Chega uma hora também que Deus para, né? Deus trata, Deus espreme, Deus coloca na olaria, Deus coloca na moenda para a pessoa acordar. É o momento da metanoia, vamos libertar, estou te dando oportunidade, agora é hora de mudança. Quer virar um homem de verdade? Então agora é o momento. Quer virar uma mulher de verdade? Agora é o momento. Se a pessoa não quiser, o que ela fez com você, ela vai pagar. Vai continuar sendo tosca e tosca, deixa. Deus tem coisas grandiosas para você. Sua vida não vai parar por causa de ninguém. Essa é a consciência que você tem que ter. E continue caminhando com Deus, porque a sua vida é de progresso. Então agora é hora de você crescer, é hora de você receber, é hora de você administrar. Chega de sofrimento, já te causaram muito sofrimento, já brincaram demais com os teus sentimentos. Agora é o momento de você crescer. E deixa Deus agir, tá? E não adianta a pessoa evitar o inevitável, que a justiça de Deus está chegando, a vergonha vai ser pública, vai ter rebuliço, as traições que fez vai vir à tona, a terra vai vomitar tudo que está oculto, o que roubou vão saber, as trapaças que fez vai vir à tona, as coisas erradas, ilícitas, vai vir tudo à tona. Deixa Deus agir. Deixa Deus trabalhar. Só confia no trabalhar de Deus e foca no seu crescimento com o Senhor. Porque de Deus vem crescimento, de Deus vem honra. E quando Ele quer nos elevar, quando Ele quer trazer status para a nossa vida, a gente não precisa nem fazer esforço. Você não precisa fingir status. A gente vive o status, porque Deus faz, o que Deus faz é verdadeiro. Se Deus quiser colocar você numa ascensão de riqueza, você vai ser rico. Você não precisa nem falar que você é rico, você vai ser. Você não precisa fingir. Então é o crescimento que Ele vai te dar. E assim você vai crescendo com Deus em todos os sentidos. Ele quer mostrar você de uma forma intelectual avançada, Ele vai te dar todo recurso. Vai te capacitar e quando você vê, você já cresceu, você evoluiu. Então você não vai fingir ser uma pessoa intelectual. Você vai ser. Então, aonde Ele vai te levar, deixa Deus te conduzir. Que é coisa grande, que você nem imaginou ainda. Então eu vou orar para vocês, vai pensar em Jesus. Pai, no nome do Teu Filho Jesus, Pai, nós agradecemos pela justiça. Que o Senhor venha trazer a restituição para a nossa vida. Tudo aquilo que foi arrancado de nós durante anos, todo sofrimento causado, toda a dor, todo o choro, toda a lágrima que nós derramamos diante de vários sofrimentos, de várias situações constrangedoras, de vários processos de dificuldade, que muitas vezes enfrentamos sozinhos, de desprezo, vários processos que nos trouxe vergonha, que tirou até a nossa credibilidade, que o Senhor faça tudo isso ser restituído. Que o Senhor venha diante do Teu povo, Pai, trazer uma ascensão tão grande como o Senhor fez com José. Que o Senhor coloque, o Teu povo num patamar para que o nome do Senhor seja glorificado. Não queremos glória nem honra para nós. Queremos para que o nome do Senhor seja glorificado. Para que as pessoas enxerguem que o Senhor é na nossa vida. E todas aquelas pessoas que falaram que Deus não é conosco, que o Senhor mostre que o Senhor é vivo na nossa história. E que o Senhor venha, Pai, mudando a nossa história. Que o Senhor venha mudando o nosso destino. Que o Senhor traga para a nossa vida a prosperidade que é nossa por direito. Tudo aquilo que é nosso por direito, tudo aquilo que o Senhor nos deu, que o Senhor coloque nas nossas mãos de uma forma segura, que o Senhor traga transformado, liberto, que o Senhor entregue nas nossas mãos tudo aquilo que é nosso, que nada fique no território do inimigo. E nós agradecemos, Pai, no nome do Teu Filho Jesus, e que tudo isso seja para a Tua honra e para a Tua glória, no nome do Teu Filho Jesus. Toma posse dessa palavra, creia no poder de Deus, creia no que Ele está fazendo, deixa Deus tratar. Deixa Deus fazer justiça. Você vai saber. Vai vir ao teu conhecimento
Deus vai fazer a terra vomitar tudo que está oculto. O que você tem que fazer agora é focar em Deus e no seu crescimento. O resto Deus está cuidando. É inevitável a justiça de Deus na vida daquela pessoa. É inevitável a justiça de Deus na vida de quem te maltratou, te perseguiu, te caluniou, quem te desprezou, quem te traiu, quem te trocou. Agora é o momento de Deus fazer justiça. Então deixa Deus trabalhar a sua história. Agora é hora de você crescer. É hora de Deus restituir a sua saúde, restituir o seu vigor, a sua beleza, o seu dinheiro, a sua ascensão, o seu status, restituir as amizades, que por causa de depressão, por causa de perseguição, muitas vezes Deus afastou você, distanciou. Agora é hora de Deus trazer de volta. Agora é hora de Deus trazer amizades novas. Agora é hora de você viajar, é hora de você passear, é hora de você conhecer gente. Então, sabe, descansa em Deus que agora é a hora do seu progresso. E na vida daqueles lá, ou daquela lá, ou daquele, é o momento da justiça. Então deixa Deus trabalhar a sua história. E agradeça a Deus. Tudo para a honra dele. Vão ver que Deus é na sua vida. Toma posse dessa palavra e que Deus te abençoe.